A realidade das mulheres no Iêmen. Com olhos marcantes escondidos sob véus, as mulheres iemenitas encantam à primeira vista. Mas o que mais impressiona não é apenas a beleza, é a força. Em uma sociedade profundamente patriarcal, elas sobrevivem com uma resiliência quase inacreditável, marcada pela paciência, pelo sacrifício e por gerações de silêncio forçado. No dia a dia, sua presença é quase invisível. Poucas têm voz ativa, raramente aparecem em espaços públicos e vivem confinadas às paredes da casa. Em várias regiões, não podem dirigir nem trabalhar sozinhas. Quando saem, precisam estar acompanhadas por um homem da família, o chamado mahram. Para muitos, isso soa como repressão. Mas, curiosamente, alguns viajantes como Mark, um aventureiro que cruzou o país, relatam ter entendido o sentido prático dessa regra em um território marcado por instabilidade e perigo constante. Mesmo assim, o peso da desigualdade é gritante. Muitas mulheres não têm sequer o direito de contestar decisões do marido, e o divórcio para elas é quase inalcançável. A violência doméstica é crescente e em locais públicos não é raro ver interações entre homens e mulheres recheadas de desrespeito. Com milhares de homens mortos ou desaparecidos em conflitos armados, cabe a elas sustentar a família. Porém, sem direitos legais ou econômicos, muitas recorrem a trabalhos braçais, mendicância ou atividades vulneráveis apenas para garantir a sobrevivência dos filhos. É de partir o coração mais de 2 milhões de crianças, em sua maioria meninas, abandonaram a escola por causa da guerra. Meninas são as primeiras a deixar os estudos para cuidar da casa ou serem forçadas ao casamento. O casamento infantil é uma realidade dolorosa, especialmente nas regiões mais pobres. Algumas são entregues antes mesmo da adolescência, numa tentativa desesperada das famílias de reduzir os gastos. E há práticas ainda mais traumáticas. Muitas meninas passam por mutilação genital ainda na infância. Uma tradição cruel que deixa marcas físicas e emocionais para toda a vida. É uma ferida invisível, perpetuada em nome de uma cultura que resiste à mudança. Casamento e poligamia. Uma tradição contestada no Iêmen, a lei permite que um homem tenha até 4 esposas ao mesmo tempo. Mas ao contrário do que muitos pensam, isso não é comum. A dura realidade econômica torna quase impossível sustentar várias famílias com dignidade. Além disso, a exigência religiosa de tratar todas as esposas com igualdade, tanto em afeto quanto em recursos, é algo que poucos conseguem cumprir. Onde existe a poligamia, ela frequentemente acarreta ciúmes, conflitos e sofrimento, especialmente para as mulheres que não conseguem gerar filhos homens, um fator decisivo para sua posição na família. Para elas, em uma cultura onde o valor feminino ainda é medido pela maternidade masculina, o futuro é incerto. Apesar de ser uma prática tradicional, a poligamia vem sendo cada vez mais questionada pelas gerações mais jovens, sobretudo nas cidades onde a influência da educação moderna e da mídia internacional começa a provocar mudanças de mentalidade. No entanto, não há reciprocidade. Às mulheres é estritamente proibido ter mais de um marido. Uma regra religiosa e cultural profundamente enraizada. O patriarcado domina todos os aspectos da vida familiar. O chefe da casa, quase sempre o homem mais velho, decide tudo desde finanças até os casamentos dos filhos. Na maioria das vezes, casamentos são arranjados quando os noivos ainda são adolescentes. Embora possam expressar opiniões, a decisão final raramente é deles. Cat, uma tradição que define, mas também desafia o Iêmen. No Iêmen, há um hábito que vai muito além de uma simples rotina: o ato de mastigar cat. Essa planta, consumida por milhões todos os dias, tornou-se símbolo cultural, ponto de encontro social e até ritual espiritual. Para muitos iemenitas, o cat é a identidade. A substância ativa do cat, a catinona, tem efeito estimulante leve, mas seus impactos no cotidiano são intensos. À tarde, quando o calor cede, o país desacelera. Pessoas se reúnem em casas-pátios e até escritórios mastigando cat por horas, debatendo, sonhando, descansando. Em mercados locais é comum ver gente caminhando em transe leve, como se habitassem outra realidade. Mas nem tudo é poético. O cultivo de cat consome enormes quantidades de água, um recurso já escasso no Iêmen, que vive uma das piores crises hídricas do planeta.
Muitos agricultores abandonaram culturas alimentares para plantar khat mais lucrativo, o que torna o país altamente dependente de importações. Do ponto de vista da saúde, os efeitos a longo prazo preocupam insônia, perda de apetite, problemas cardíacos. Ainda assim, jovens cada vez mais adotam o khat como símbolo de maturidade e um rito de passagem. E o vício é real. Muitos passam horas em filas para garantir sua porção diária. Mesmo com todas as dificuldades que o país enfrenta, o khat continua profundamente enraizado na vida cotidiana. Por isso, falar sobre o khat no Iêmen é falar sobre o dilema entre tradição e mudança. Uma prática que une, mas também aprisiona. Uma herança cultural que exige reflexão. Shibam, o Manhattan do deserto que surgiu séculos antes dos arranha-céus, muito antes de Nova York ou Dubai erguerem seus famosos arranha-céus, uma cidade perdida no deserto do Iêmen, já desafiava os céus. Shibam, no coração do deserto de Hadramaut, é uma maravilha e arquitetônica com mais de 500 edifícios de barro que alcançam até 11 andares de altura. Construída principalmente no século XVI, com fundações ainda mais antigas. Shibam é considerada um dos primeiros exemplos de urbanismo vertical do mundo pré-moderno. Não à toa ganhou os apelidos de Manhattan do deserto e Chicago da antiguidade árabe. Em um ambiente onde a sobrevivência humana parece improvável, Shibam é um testemunho da genialidade árabe. Com materiais locais como barro palha e madeira de palmeira, seus habitantes criaram edifícios resistentes ao calor com paredes espessas e janelas pequenas que oferecem conforto térmico e economia de espaço. Mas essas torres não serviam apenas como moradia, eram fortalezas. Cercadas por muralhas, protegiam seus moradores de tribos invasoras. Cada edifício abrigava várias gerações, como se fossem antigos condomínios familiares tribais. Hoje, ao lado de estruturas modernas como o Burj Khalifa ou o One World Trade Center, Shibam pode parecer modesta, mas em termos de conceito, construir para cima, usar o espaço com inteligência, adaptar-se ao ambiente, ela foi pioneira. Seu legado vai além da história, é um modelo de urbanismo sustentável feito à mão com sabedoria ancestral. Reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco, Shibam inspira arquitetos e urbanistas num mundo que busca respostas diante da urbanização caótica e das mudanças climáticas. Ela mostra que é possível construir com harmonia, beleza e respeito ao meio ambiente. A vida cotidiana no Iêmen, entre a luta e a esperança. Já foi um país próspero, mas hoje o Iêmen enfrenta uma das realidades mais duras do planeta. Sobreviver virou rotina. Mais de 80% da população, cerca de 24 milhões de pessoas, depende de ajuda humanitária urgente. E mais de 60% vive com menos de $1 por dia. A ONU já classificou o Iêmen como a pior crise humanitária do mundo. Milhões foram forçados a abandonar suas casas, vivendo agora em acampamentos precários, sem comida suficiente e água potável ou acesso básico à saúde. A instabilidade política, a ausência de um governo forte e conflitos internos prolongados mergulharam o país no caos. Em algumas regiões, o controle estatal simplesmente não existe. Cidades inteiras foram esvaziadas após intensos combates e o medo de sequestros e saques é constante. Para se proteger, muitos, até guias turísticos, andam armados. No meio desse cenário desolador, o que muitos iemenitas sonham é apenas com uma refeição decente no fim do dia. Ainda assim, em meio às dificuldades, muitos homens continuam acreditando que ter muitos filhos é sinal de bênção. É comum encontrar famílias com 6 ou 7 crianças, mesmo sem condições reais de criá-las. E são justamente as crianças as mais afetadas. A maioria não frequenta a escola e vive em extrema pobreza. Para elas, um momento de felicidade pode ser tão simples quanto ganhar uma bola ou um presente inesperado. Para as meninas, o cenário é ainda mais desafiador. Muitas caminham quilômetros todos os dias apenas para buscar água para a família. É triste pensar que 40% da população iemenita tem menos de 15 anos. Uma estatística que revela um futuro incerto. Mas, impressionantemente, o povo iemenita não perdeu a fé.
Eles acreditam que um dia seu país será lembrado não pelo sofrimento, mas pelas praias intocadas, montanhas imponentes e aventuras no deserto. Mesmo tendo tão pouco, muitos continuam a oferecer o que têm com um sorriso. A hospitalidade iemenita é algo que marca quem passa por lá. Ter um filho. Homem. O sonho de muitas famílias. No Iêmen, poucos eventos são tão celebrados quanto o nascimento de um menino. Ter um filho homem é visto como a maior conquista de uma mulher, mais importante até que amor, educação ou carreira. Em áreas rurais, as mulheres dividem-se entre o trabalho doméstico e as tarefas agrícolas. Num contexto islâmico profundamente patriarcal, gerar um filho homem representa a continuidade da linhagem, segurança na velhice e respeito dentro da família. Isso define o status da mãe. Segundo uma pesquisa da UNFPA, quase um quarto das mulheres iemenitas trabalha fora de casa, mas muitas ainda acreditam que só ao terem filhos homens conquistam voz dentro do lar, especialmente diante do marido e da sogra. Se não tiverem um filho homem, correm o risco de serem menosprezadas ou até substituídas por outra esposa. E curiosamente, embora a responsabilidade pelo sexo do bebê recaia sobre elas, biologicamente, essa decisão cabe aos homens. Outro marco cultural importante é o Khaton, a cerimônia de circuncisão masculina, realizada geralmente em datas religiosas como o Eid. Assim como em outros países muçulmanos como Egito, Sudão ou Arábia Saudita, essa prática é quase obrigatória, tanto pela religião quanto pela tradição. No fim das contas, as etapas mais importantes da vida no Iêmen continuam girando em torno do gênero das crianças. Um dado que por si só já diz muito sobre as prioridades e os desafios de um país preso entre o passado e o desejo por um novo futuro. Jambia, lâmina que carrega uma identidade. Ao chegar ao Iêmen, é impossível não notar quase todos os homens adultos carregam presos ao cinto um punhal curvo com cabo ornamentado. Este objeto marcante chama-se jambia. Mais do que uma arma, ele é símbolo de honra, coragem e ancestralidade. Curiosamente, muitos homens jamais retiram a lâmina da bainha. Apenas usá-la já comunica tudo pertencimento, respeito familiar e dignidade. A jambia é passada de pai para filho como se fosse um sobrenome de metal, algo que preserva o nome e o orgulho da linhagem. O cabo da lâmina diz muito sobre quem a carrega, pode ser feito de madeira simples, chifre, latão ou até ouro e prata, dependendo da tradição local. Já a bainha costuma ser ricamente trabalhada à mão, revelando a identidade regional da família. A lâmina, geralmente forjada em aço artesanal, tem menos função prática e mais valor simbólico. Nas grandes celebrações, como casamentos, festas tribais e danças coletivas nas vilas, a jambia brilha. Quando os homens dançam com suas lâminas no peito, é como se dissessem aos antepassados: "Nós não esquecemos de vocês." Mesmo com o passar do tempo, com os carros substituindo camelos e os celulares substituindo cartas, a jambia continua firme não por hábito, mas por identidade. Para um povo que já perdeu muito, manter os símbolos é manter o rumo. Casamento consanguíneo. Tradição ou alerta. No Iêmen, casamento vai além da união entre duas pessoas. Ele representa a aliança entre famílias, manutenção da honra e, muitas vezes, reafirmação do poder tribal. Nesse contexto, o casamento entre primos, especialmente por parte paterna, é comum e amplamente aceito. A maioria das uniões é arranjada geralmente quando os noivos ainda são muito jovens. A decisão raramente é deles. Cabe aos patriarcas, pais ou avós, escolherem. A justificativa: segurança e estabilidade. Casar-se com alguém da própria família vivia é visto como algo confiável, já que se conhece bem a história, o temperamento e os valores do outro. Esses casamentos também envolvem o costume do mahar, um dote oferecido pela família do noivo à da noiva como sinal de respeito e compromisso. Curiosamente, mesmo em uma sociedade tão conservadora, o divórcio não é um tabu tão grande quanto em outros países islâmicos, revelando certa flexibilidade cultural. No entanto, especialistas em saúde vêm expressando preocupação. O alto número de uniões consanguíneas está ligado ao aumento de problemas genéticos e deficiências intelectuais entre os filhos.
Com o avanço da globalização e o crescimento da consciência coletiva, o Iêmen se vê diante de uma encruzilhada: manter tradições seculares ou abrir espaço para mudanças que dialoguem com a ciência e os direitos humanos. Arquipélago de Socotra, a joia exótica. Entre dois oceanos. Imagine só um lugar onde mais de um terço das espécies de plantas e animais não existe em nenhum outro canto do planeta. Assim é Socotra, um arquipélago do Iêmen, escondido entre o Oceano Índico e o Mar Arábico, conhecido como as Galápagos do Médio Oriente. Entre as maravilhas naturais destaca-se a Árvore do Sangue de Dragão, com sua copa estranha, que parece uma enorme sombrinha invertida ou um cogumelo saído de um filme de ficção científica. A seiva vermelha espessa dessa árvore foi usada durante séculos em rituais religiosos e na medicina tradicional. E não é só a flora que impressiona. Mais de 10 espécies de aves vivem exclusivamente em Socotra, como o estorninho de Socotra, o beija-flor de Socotra e o touti-negra endêmico com seus cantos únicos, ecoando entre florestas e montanhas da ilha. A paisagem é simplesmente surreal. Dunas brancas, desertos rochosos, montanhas de calcário e florestas que parecem saídas de outro planeta. Em 2008, a Unesco reconheceu Socotra como reserva da biosfera mundial, não só pela biodiversidade rara, mas pela importância ecológica global deste pequeno arquipélago. Mas Socotra é também feita de pessoas. Os habitantes locais falam sua própria língua, o Socotri, um idioma semítico antigo que nem sequer é escrito com o alfabeto árabe. O isolamento geográfico permitiu que mantivessem um estilo de vida semi-nômade, em profunda harmonia com a natureza. Infelizmente, essas maravilhas enfrentam ameaças sérias: mudanças climáticas, turismo descontrolado e instabilidade política que vem do continente. Ainda assim, Socotra permanece como um lembrete vívido da riqueza do nosso planeta. Uma cápsula do tempo natural, onde o passado ainda respira e floresce. Iêmen, o berço do verdadeiro café mocha. Se você é apaixonado por café e já pediu um mocha no seu café favorito, talvez nunca tenha se perguntado de onde vem esse nome. A resposta está no Iêmen. Entre o século XV e XVIII, o país não era apenas produtor de café. Ele era o coração pulsante do mundo cafeeiro. Foi no porto de Al-Mocha, às margens do Mar Vermelho, que os grãos de café arábica eram carregados em embarcações de madeira com destino ao Médio Oriente, Europa e Ásia. O nome Mocha, originalmente ligado ao porto, passou a definir um dos cafés mais icônicos da história. E aqui vai uma curiosidade. O café Mocha não tem nada a ver com chocolate adicionado. O sabor achocolatado que sentimos vem diretamente dos grãos, naturalmente. Ele é levemente ácido, levemente amargo. E ao final deixa na boca um toque que lembra cacau derretido. Um presente puro da natureza sem aromatizantes. Hoje, o porto de Al-Mocha está silencioso. Os navios já não partem mais dali, mas o nome Mocha continua ecoando nas xícaras ao redor do mundo. Para os verdadeiros apreciadores, o café Mocha não é só uma bebida, é um pedaço de história líquida. Alguns viajam até as altas montanhas do Iêmen para entender por que esse café é tão único. A altitude perfeita, o clima seco e os solos ricos em minerais criam uma combinação que nenhum outro lugar consegue reproduzir. Mocha não é só um item do menu. É a prova viva de que mesmo em meio ao deserto, um pequeno país pode conquistar o mundo. Uma xícara por vez. O futuro desafiador do Iêmen. O Iêmen enfrenta hoje um dos períodos mais críticos de sua história. A corrupção tornou-se um mal sistêmico. Líderes políticos, em vez de servir ao país, parecem mais preocupados com seus próprios interesses. Riquezas naturais como o petróleo, uma das maiores fontes de valor da nação, são desviadas e canalizadas para contas bancárias no exterior, enquanto a população sobrevive em condições extremamente precárias. Curiosamente, até mesmo o combustível vendido nos postos precisa ser importado de Omã, algo impensável para um país com reservas próprias de petróleo. A ausência de um governo forte e a desunião entre grupos internos mergulharam o país no caos. Muitas cidades foram abandonadas após ataques violentos e o sentimento de insegurança tomou conta. Roubos, sequestros e armas nas ruas tornaram-se parte do cotidiano.
Nas calçadas, mulheres sentam-se pedindo esmolas com um desejo simples, uma refeição digna. Famílias vivem com 6 ou 7 filhos, mesmo sem condições reais de sustentá-los. Crianças vagam pelas ruas sem acesso à escola ou tecnologia. Para muitas delas, o maior momento de felicidade vem ao receber um presente inesperado ou ao chutar uma bola improvisada num campo de areia. A vida para as meninas é ainda mais difícil. Caminham longas distâncias para buscar água, ajudam nos afazeres domésticos e vivem à margem de uma sociedade que pouco as escuta. Apesar de tudo, há algo impressionante no espírito iemenita: a esperança. Mesmo com tão pouco, eles compartilham o que têm. Acreditam que um dia o país será lembrado não pelos conflitos, mas por suas praias encantadoras e as paisagens desérticas de tirar o fôlego. Mas o caminho ainda é longo. O Iêmen precisa de líderes que pensem no bem coletivo e não apenas em interesses tribais. Até lá, continuará sendo um peão geopolítico, assim como a Líbia. A grande pergunta que fica é: será que nos próximos 10 anos o Iêmen encontrará um novo rumo? Ou permanecerá preso no ciclo sombrio da corrupção e da guerra? Os desafios geográficos e econômicos do Iêmen. O Iêmen é um país moldado pela dureza do deserto, mas também pela beleza rara que nele se esconde. Suas extensas dunas douradas não são apenas montes de areia. Muitas delas são formações rochosas sólidas esculpidas ao longo de milhares de anos pelos ventos e pela erosão. E ao contrário dos desertos planos do Golfo, aqui, o terreno é acidentado com caminhos íngremes e de difícil acesso. Basta olhar o mapa para entender: este é um território que desafia quem o atravessa. Nas ruas das cidades, o cenário é de melancolia. Prédios antigos em tons ocres e amarelados dominam a paisagem. Muitos foram um dia hotéis elegantes ou palácios impressionantes. Hoje estão vazios em ruínas ou lutando para se manter de pé sem visitantes. É um reflexo direto da crise econômica profunda que assola o país. E fora dos centros urbanos, a realidade é ainda mais dura. Crianças descalças cobertas de poeira caminham sozinhas por estradas quase desertas. Elas vêm de vilarejos distantes, enfrentando longas jornadas a pé para chegar às cidades. Um esforço exaustivo para quem tem tão pouco. Quem tenta pegar carona quase nunca tem sucesso. O transporte público colapsou há muito tempo. Os ônibus intermunicipais deixaram de circular e os veículos particulares, quando existem, geralmente estão quebrados ou em más condições. No Iêmen, as mulheres vivem numa realidade paralela. Cobertas por véus negros dos pés à cabeça, elas quase não são vistas, tampouco ouvidas. Este é um país onde o poder está quase totalmente nas mãos dos homens e onde a presença feminina nos espaços públicos é rigidamente controlada. Se você for um homem estrangeiro, nem pense em conversar com uma mulher iemenita na rua. Elas surgem em silêncio, protegendo-se do sol, cuidando de animais, vivendo à margem, invisíveis aos olhos de muitos. A vida no Iêmen é um espelho cru de um país mergulhado na pobreza, na desigualdade e em estruturas sociais frágeis. Mas impressionantemente, mesmo diante de tanta dificuldade, o povo segue em frente. Há dor sim, mas também resistência. E por trás de cada rosto empoeirado ainda brilha uma faísca de esperança. Esperança de que um dia essas terras áridas possam florescer em algo melhor. Cultura e sociedade no Iêmen. Ao caminhar pelas ruelas estreitas do Iêmen, a sensação é de estar em meio a construções que podem desabar a qualquer momento. Muitos dos edifícios antigos estão visivelmente degradados. Vestígios pálidos de um passado que já foi grandioso. Nos bairros residenciais, o que mais se vê são rostos marcados pelo tempo. Homens e mulheres entre os 40 e 50 anos, com olhares cansados. A juventude, curiosamente, parece ausente dos espaços públicos, como se tivesse desaparecido das praças e das ruas. Os homens vestem trajes tradicionais árabes, raramente influenciados pela moda ocidental. E há algo impossível de ignorar: o lixo. Seja qual for a cidade, as ruas estão sempre repletas de resíduos. É uma cena constante que denuncia não apenas a crise econômica, mas também o colapso dos serviços básicos. As fachadas descascadas, os letreiros apagados. Tudo transmite a ideia de um país parado no tempo. Para quem não fala árabe, viajar por aqui pode ser desafiador.
Pouquíssimas pessoas falam inglês. Por isso, se pretende explorar o país, o ideal é contratar um guia local para evitar confusões e até perigos. Nos mercados populares, uma planta chama a atenção: o cat. Com folhas verdes que lembram o espinafre, ele é consumido diariamente por milhões de iemenitas. Mas não se engane, o cat tem efeito estimulante e altera o estado de consciência, deixando quem o mastiga em um tipo de euforia relaxada. É comum ver pessoas mastigando por horas em grupos, como se o tempo simplesmente parasse. O mais impressionante é o quanto o cat faz parte da vida no país. Ele não é apenas cultivado em larga escala, mas também exportado para várias regiões da África. Nos mercados é possível ver filas enormes, pessoas aguardando pacientemente sua porção diária. Muitas vezes, como se aquilo fosse essencial à sobrevivência emocional. Em meio a tanta escassez, pobreza e instabilidade, o cat se impôs como um refúgio social. Sua presença em praticamente todos os aspectos do cotidiano revela muito sobre a realidade do Iêmen. Um país onde, apesar da dureza da vida, ainda se busca algum tipo de alívio, mesmo que passageiro. O cotidiano e a realidade econômica no Iêmen. E entrar numa mercearia local no Iêmen é como mergulhar num retrato cru da vida diária. As pessoas comem com as mãos sentadas em círculo e quase sempre acompanham as refeições com chá quente. A comida, geralmente apimentada e ácida, carrega os sabores intensos da região. E entre os pratos mais apreciados está a carne de camelo, uma verdadeira iguaria por aqui, fonte principal de proteína e orgulho cultural. As lojas ao redor são, na maioria, construções simples feitas com materiais improvisados. Tudo reflete um país onde a sobrevivência diária é um desafio constante. Para quem preza por higiene, talvez comer ali exija certa coragem. Mas nas ruas mais movimentadas a vida segue. Alguns conseguem manter pequenos comércios e garantem uma renda mínima, o suficiente para continuar. Só que essa renda no contexto iemenita é incrivelmente baixa. Muitos vivem com apenas $30 por mês. O salário médio gira em torno de $100, consequência direta da desvalorização da moeda nacional frente ao dólar. Mesmo profissões respeitadas como médicos ou professores não oferecem remuneração compatível. Um médico altamente qualificado, por exemplo, mal chega a $200 por mês, valor insuficiente para cobrir o básico. Diante desse cenário, muitos se veem forçados a aceitar subempregos ou até recorrer a subornos para sobreviver. Tornou-se uma prática cotidiana, um dilema constante entre o que é legal e o que é necessário. Essa realidade escancara o colapso da economia local, onde as mulheres raramente trabalham fora. E todo o sustento da família recai sobre os ombros do homem. Nas ruas é comum ver vendedores oferecendo especiarias, perfumes, frutas, vegetais ou tecidos. Mas mesmo tendo produtos à disposição, vendê-los é outra história. A inflação disparou o poder de compra, despencou e os clientes tornaram-se escassos. Ainda assim, há algo de tocante nesses encontros. Ao comprar algo, é provável que você receba um sorriso caloroso e veja o brilho sincero no olhar do vendedor. Eles não se incomodam com câmeras. Pelo contrário, sorriem para elas com naturalidade. É esse espírito acolhedor que define o povo iemenita. Mesmo entre ruínas e privações, eles mantêm a hospitalidade e valorizam cada pequena alegria. Vale dizer, porém, que muitos comerciantes manuseiam os produtos com as mãos, algo que pode causar preocupação para quem se importa com higiene alimentar. Mas essa é a realidade que vivem. Cada gesto, cada venda é uma tentativa de resistir. Uma demonstração silenciosa de força. E no Iêmen, isso já é muito. A jornada inesquecível. Até o Iêmen. Viajar ao Iêmen não é simples. Não existem voos diretos para o país. A porta de entrada mais viável é Omã, o vizinho mais próximo. A cidade de Salalah, no extremo leste de Omã, possui um pequeno aeroporto e fica a poucos quilômetros da fronteira com o Iêmen. A partir dali é preciso seguir por uma estrada estreita e solitária por cerca de 33 quilômetros, um percurso que leva em torno de 2 horas. A paisagem ao longo do caminho é árida, quase deserta. Asfalto e poeira se estendem até onde a vista alcança.
e o silêncio é quebrado apenas por camelos errantes que cruzam os campos ressecados. São os únicos sinais de vida numa estrada que mais parece levar a outro planeta. Ao chegar à fronteira, o clima muda. Soldados da Somália fazem a triagem. Perguntam o motivo da viagem e alertam para os perigos. Após uma rápida entrevista, a entrada é liberada, quase sem barreiras. O controle do lado iemenita é simbólico. Entrar por ali é possível, mas exige uma credencial especial, autorização de órgãos internacionais e preferencialmente um cartão de imprensa. Pela fronteira norte, que dá acesso a regiões mais turbulentas como Sanaa, a entrada é praticamente impossível. Ao cruzar para o lado iemenita, o cenário impressiona de imediato. As construções estão em ruínas, muitas quase desabando. O ar parece pesado. O tempo parece parado. A sensação é de ter saído do presente e voltado séculos. O céu está coberto de nuvens densas e o azul distante do mar mal se mistura com a linha do horizonte. Perto da costa, o abandono é ainda mais evidente. As praias que um dia foram vibrantes agora estão desertas. Poços antigos surgem entre as dunas, testemunhas silenciosas de outros tempos. A natureza começa a tomar conta. Caranguejos cavaram seus buracos e se instalaram onde antes passavam pescadores. Outros animais marinhos não tiveram a mesma sorte, jazem imóveis na areia trazidos pelas ondas. Mais adiante, no interior, pequenos sinais de vida ressurgem. Lojas improvisadas abertas, pessoas apressadas nas ruas, alguns carros circulando. Mas tudo está coberto de poeira. O lixo se acumula nas calçadas. As fachadas desbotadas, as placas corroídas. Tudo parece ter parado no tempo. É como se décadas tivessem passado sem que nada novo surgisse. Este é um retrato de um país marcado pela decadência. Um lugar onde os vestígios de progresso foram soterrados por crises sucessivas. E mesmo assim, entre os escombros, há algo que sobrevive, uma centelha de esperança. Frágil, mas viva. A esperança de que um dia o Iêmen possa renascer das cinzas e reencontrar sua dignidade. Iêmen, um país rico em recursos, mas afundado em crises profundas, localizado na ponta sul da Península Arábica, o Iêmen se estende como um grande retângulo de terra com mais de 555 mil quilômetros quadrados. Apesar de sua vasta extensão, o país abriga uma população relativamente densa, cerca de 33 milhões de pessoas, em sua maioria muçulmanas devotas e falantes da língua árabe. Faz fronteira com Omã, a leste a Arábia Saudita ao norte, o Mar Arábico ao sul e o Mar Vermelho a oeste. E curiosamente, o subsolo do Iêmen é extremamente rico. Dizem que se você apertar a terra entre as mãos, é possível ver o petróleo escorrer. Uma riqueza natural que, em teoria, poderia transformar o país. No entanto, assim como outros países do Oriente Médio e da África ricos em petróleo, o Iêmen não conseguiu converter esse potencial em desenvolvimento real. O turismo, que poderia florescer com seu litoral extenso e paisagens desérticas impressionantes, permanece praticamente inexistente. E a razão é clara: da décadas de conflitos internos. Instabilidade política e violência persistente afastaram os visitantes e travaram qualquer chance de progresso. Atualmente, voar para o Iêmen é quase impossível. A entrada no país tornou-se um desafio logístico e diplomático. A crise humanitária também é alarmante. Mais de 80% da população depende de ajuda emergencial para sobreviver. A história do Iêmen é marcada por disputas. Há cerca de 200 anos, o território fazia parte do Império Otomano. Mas o domínio turco foi constantemente desafiado. No século XIX, os britânicos se envolveram incentivando levantes e contribuindo para a separação dos iemenitas do controle otomano. Após a Primeira Guerra Mundial, e com o colapso do Império, o país seguiu seu caminho, mas não encontrou estabilidade. As divisões tribais e a luta por poder entre grupos locais impediram a unificação nacional por décadas. E em 2011, durante a chamada Primavera Árabe, o Iêmen mergulhou em uma crise ainda mais profunda. O governo entrou em colapso e desde então o país não encontrou uma liderança forte o suficiente para restaurar a ordem. Hoje, a ausência de estabilidade interna abriu espaço para intervenções externas.
Organizações como a ONU e até países como o Reino Unido exercem influência nos assuntos internos, o que só adiciona mais camadas de complexidade a um cenário já caótico. O Iêmen, apesar de seu potencial e de uma população resiliente, continua aprisionado por uma sequência infindável de desafios. É um país com tudo para dar certo, mas onde quase nada acontece como deveria. O Iêmen é um lugar onde o tempo parece ter parado, uma terra de beleza árida de tradições vivas e de cicatrizes profundas. Entre ruínas e esperanças, o país resiste. E mesmo em meio ao silêncio das ruas e ao peso das crises, ainda ecoa um sussurro persistente, o desejo de renascer.